Prazer, de volta aqui com o programa Luz Sideral, Pão Nosso da Filosofia, e estamos trazendo hoje nessa edição de 149, continuando aí o assunto a respeito do livro do professor, educador e filósofo Huberto Rode, né? Nós já sabemos, viveu entre nós de 1893 a 1981 e nos deixou a sua filosofia universica, que é baseada em três pilares: a matemática, a mística e a metafísica. Muito bem, nós estamos então trazendo novamente aqui mais um assunto, mais uma bela página contida aqui neste livro, Mahatma Gandhi, o livro biográfico, né, que Rode escreveu a respeito desta grande liderança, né, que teve a sua passagem pela Terra como base a ahimsa e também a satyagraha, que significam a primeira, a ahimsa, a não violência, e a segunda, a satyagraha, justamente a questão da verdade, né? Disse o Cristo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Gandhi era um defensor fervoroso da verdade, tanto que conseguiu libertar o seu país, a Índia, do jugo inglês. Aqui nós temos então o tema de hoje, como vocês podem ver aí no cartaz: teologia cristã ou vivência crística. Então Rode aqui nos fala: dizem certos autores ocidentais que Mahatma Gandhi não aceitou o cristianismo porque recusou os elementos básicos do cristianismo, como sejam os sacramentos e os dogmas. E aqui vale ressaltar que o Rode está se referindo ao cristianismo dos homens e não o cristianismo do Cristo. Isso ele deixa bem claro aqui. Vamos então nos aprofundar neste tema de hoje. Bem, segue aqui o Rode explicando. Com essa objeção, passam esses eruditos teólogos a si mesmos o atestado de um total ou parcial analfabetismo em matéria de espírito do Cristo e do seu Evangelho. Negamos com Gandhi que sacramentos e dogmas sejam a essência do verdadeiro cristianismo. Sacramentos são símbolos externos que significam e conferem um simbolizado interno, graça, e, segundo afirma o catecismo, foram instituídos por Jesus Cristo. Bem, abro parênteses para dizer que é um dos motivos que Mahatma Gandhi não engoliu esse dogmatismo imposto pela religião, né? E outros que trazem os seus rituais como sendo instituído pelo Cristo, né? Até a própria ideia que Paulo apóstolo trouxe, que somos remidos pelo sangue do Cristo que foi derramado, isso era uma coisa introduzida do judaísmo para o cristianismo, né? Bem, segue o Rode explicando. A palavra grega correspondente à latina sacramentum é mysterium, derivado de mystes, que quer dizer oculto. Sacramentum, ou mysterium, é, pois, algo intangível, como um tabu, algo luminoso, divino, oculto, proibido ao homem profano. É algo que está para além das utilidades comuns da vida cotidiana, oculto na linha vertical do grande além. Nesse sentido, existe no Evangelho do Cristo um único e supremo sacramento, o mistério do reino de Deus. Diz ele a seus discípulos: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, enquanto ao povo só lhes falo em parábola. Aqui o Divino Mestre faz oposição entre sacramento e parábola. Esta é para os exotéricos, aquele para os esotéricos, isto é, os iniciados, né? Aquela mostra a verdade indiretamente, de um modo incerto e obscuro, um espelho e enigma, no dizer de São Paulo, ao passo que o sacramento revela claramente, face a face. A parábola faz adivinhar longínquamente a verdade. O sacramento a faz intuir propinquamente, diz aqui o Rode. E segue. Como se vê,
O que a nossa teologia apelida de sacramento é precisamente aquilo que o Evangelho chama de parábola. As parábolas são todos os ritos, todas as cerimônias, todas as fórmulas, todos os gestos, todos os símbolos, todos os mantras. Mas onde termina o símbolo e a parábola, aí começa o simbolizado, o sacramento. Mas o sacramento só atua na alma humana na razão direta da receptividade que ela possui. O sacramento é graça e atua de graça, porém não arbitrariamente. A receptividade do homem, embora não seja nem jamais possa ser causa da graça, que neste caso deixaria de ser graça e, contudo, indispensável como condição para que a causa possa agir. Vamos entender melhor aqui com o Rod, que está nos explicando aqui esse tema interessante que ele traz aqui em seu livro, Mahatma Gandhi, que é justamente a teologia cristã ou a vivência crística. Então, segue dizendo aqui o Rod. Quem, como Gandhi, assimilou plenamente o espírito do Sermão da Montanha, não pode crer na ação automática de um fator externo. Em última análise, é o eu divino no homem que promove a redenção do ego humano. O Deus do universo é idêntico ao Deus da alma. O Cristo eterno é o Cristo interno. Mas isso supõe uma experiência profunda, uma mística abismal, ressalta Quixote, que poucos possuem. E por isso mesmo, os muitos inexperientes não podem compreender os poucos experientes. E o Mahatma era um desses poucos. Gandhi, objetam os teólogos, não aceitava os dogmas do cristianismo humano. Pergunta-se: que dogmas? De que cristianismo? Do Cristo ou dos cristãos? Dogma, segundo a teologia ocidental, é uma verdade revelada por Deus que o homem deve aceitar, embora não a possa compreender. Nós aqui objetivamos, né, que dogma é criado pelo homem, né? Essa definição, como tantas outras, se baseia numa noção confusa e incompleta da natureza humana. Que é revelar? Que é compreender? Pergunta aqui o Rony e responde. Quando Deus se revela ao homem, quando o infinito se manifesta ao finito, o que é que acontece? Poderá este compreender aquele? Afinal de contas, o que quer dizer compreender? Em virtude do próprio vocabulário composto, compreender significa prender plenamente, ou seja, abranger totalmente, abraçar em sua plenitude. Será possível que algum ser finito, limitado, abranja totalmente o ser infinito, ilimitado? Pergunta Rod. Que o pequeno encerre o grande, o infinito? Que o individual aprenda plenamente o universal? Não seria isto uma contradição em termos? Um contrassenso lógico e matemático? Claro que é, né? Nenhuma revelação divina pode ser compreendida pelo homem, isto é, pelo homem ego, pelo homem finito, pelo homem físico-mental. Nunca nenhum cientista compreendeu, pelo poder da inteligência, o que é a vida de uma planta, o instinto do inseto, o intelecto de um homem, o espírito de um anjo, uma vez que o compreensor é menor que o compreendido, ou melhor, que o incompreendido é incompreensível. O infinito compreendido pelo finito deixaria de ser infinito. Olha a lógica aqui, né? A não ser que o finito se tornasse infinito. Só o infinito compreende o infinito. Só Deus compreende a Deus. Resume aqui Rode na sua explicação. E aqui prossegue ele dizendo: revelar significa literalmente correr o véu, desvendar, desencobrir o que estava encoberto. Mas toda revelação é necessariamente uma velação. Diz muito bem a filosofia oriental que quando Maya, a natureza, revela a Brahman, Deus, ela, ao mesmo tempo, o vela
E prossegue Rhodes. Dizer que Gandhi não aceitava a revelação de Deus é absurdo. Toda a vida e todos os escritos dele estão repletos de confissões da sua incapacidade de compreender a Deus. Nenhum homem ego pode compreender a Deus, mas o homem eu pode sim sentir, intuir e viver o que é Deus. A certeza sobre Deus não vem de provas ou demonstrações engendradas pelo homem ego, mas vem da experiência íntima do homem eu, isto é, do espírito, né? Do elemento divino no homem. Mas o que o homem vive nas divinas profundezas de sua alma não é objeto de verbalização, nem sequer de mentalização. Tudo que o homem pode verbalizar ou mentalizar é tão pequeno como o ego do homem, mas o que ele pode viver no silencioso e anônimo abismo do seu espírito, isto é, como eu divino no homem. Infelizmente, é de uso e abuso entre os teólogos ocidentais fabricarem certos dogmas que eles identificam com a própria revelação de Deus, quando esses dogmas não passam de produtos de especulação intelectualista do homem. A teologia ocidental está marcando passo no plano intelectual escolástico, incapaz de transpor a fronteira invisível que medeia entre o processo analítico da inteligência e o processo intuitivo da razão. No plano horizontal da inteligência, certas verdades espirituais parecem contraditórias, ilógicas, mas no plano vertical da razão, essas mesmas verdades são perfeitamente lógicas. O Sermão da Montanha, por exemplo, é a quintessência do ilogismo intelectual, mas é a culminância da lógica espiritual. Amar os inimigos, fazer bem aos que nos fazem mal, não reclamar o que é nosso, não pagar o olho por olho, dente por dente, é sumamente anti-intelectual, anti-egoístico, mas é altamente espiritual e altruístico. Belíssimo texto aqui do Rhodes, explicação que ele nos dá, né? Nos trazendo aqui também esta página do Cristo, que é a mais bela página do Evangelho, segundo o próprio Mahatma Gandhi, né? Se perdesse toda a Bíblia Sagrada, mas sobrasse apenas o Sermão da Montanha, nada teria se perdido, segundo o próprio Mahatma Gandhi. Então, aqui diz o Rhodes, continua. Esperar que um homem de profunda experiência espiritual como Gandhi encampasse os dogmas escolásticos do pecado original, da redenção pelo sangue, do céu e do inferno como lugares da Trindade, etc., etc., seria o mesmo que exigir de um gigante que vestisse as roupas de um pigmeu. Desde os princípios do quarto século, como já lembramos, começou a Igreja cristã a especular sobre as grandes verdades do cristianismo, promulgando os resultados das suas locubrações. O século XIII marca o apogeu do escolatismo, né, personificado em Tomás de Aquino, que em sua teologia seguiu as pegadas do filósofo intelectualista Aristóteles. Aliás, aqui lembro também que Tomás de Aquino pegava muito como referência Santo Agostinho, né? Segue aqui o Rhodes falando. A filosofia platônica ou neoplatônica não oferecia subestrutura idônea para a estruturação de um poderoso sistema hierárquico, de que a nascente igreja tinha clamorosa necessidade, em face do avanço e da multiformidade das heresias, entre aspas, da época. Somente a filosofia aristotélica oferecia base conveniente para uma hierarquia coesa e forte. Os chefes eclesiásticos abandonaram a filosofia intuitiva racional dos platônicos atenienses e dos neoplatônicos alexandrinos e adotaram as especulações analítica intelectuais do Estagirita, isto é, de Aristóteles, né? Todos os
Místicos, porém, dentro e fora do cristianismo, continuam a praticar o platonismo ou o neoplatonismo, embora talvez nada saibam dessas palavras. Nem Platão nem Aristóteles inventaram uma filosofia, aqui diz Rode, né? Serviram apenas de catalisadores de certos pensamentos que andavam difusos na atmosfera da humanidade de todos os tempos e países, e lhes deram a forma concreta em determinados sistemas. Por isso dizia Sócrates, mestre de Platão, que ele se considerava apenas como um parteiro, isto é, como alguém que ajuda a prole, o pensamento, a nascer, mas que não dá vida a essa prole. Eis aí, o Rode nos traz então essa pergunta, teologia cristã ou vivência cristã? Mas ele não termina, ele prossegue aqui dizendo: Gandhi, como genuíno oriental, não podia destoar desta ideologia. Que ideologia? Desta, todos os grandes pensadores antigos e modernos, sobretudo os do Antigo Egito, Hermes Trismegistus, e da Índia, os autores anônimos das Vedas e da Bhagavad Gita, pensam platônica ou neoplatonicamente, como também acontece com todos os grandes movimentos modernos de espiritualidade independente. A corrente platônica é, por assim dizer, subterrânea, não oficial, ao passo que a corrente aristotélica goza das honras do oficialismo burocrático dentro das sociedades eclesiásticas organizadas. Isso aí. Aqui nós temos, então, para encerrar, Rode segue explicando. A morte de Jesus é um símbolo de seu amor. Quem redime é o amor, o sangue. A morte não passa de símbolos externos, de um simbolizado interno. Aqueles são materiais, este é espiritual. Toda a doutrina de Jesus está baseada e focalizada na ideia da redenção pelo amor. Mas como nenhum amor é possível no mundo atual, de densidade material, sem a dor, o sofrimento e o aniquilamento, a morte, é natural que a redenção venha inseparavelmente vinculada à morte ou derramamento de sangue. Aliás, em todas as grandes religiões da humanidade, a mística, a iniciativa esotérica, vem invariavelmente ligada à ideia da morte. Se recusa a morrer, não pode viver. Se o grão de trigo não morrer, ficará estéril, mas se morrer, produzirá muito fruto, que é o eu. Quem perder a sua vida, o ego, ganha-lá o eu. Eu morro todos os dias, o ego, e é por isso que vivo em mim. Para que o eu crístico possa viver plenamente em mim, deve o ego luciférico perecer, isto é, integrar-se totalmente naquele. Ok, viram aí então o professor Huberto Rode, sempre bem sintonizado com a dialética do Cristo, com a filosofia do divino filósofo, como ele mesmo costumava denominar o Cristo de Deus, o Logos divino. E aqui, para encerrar, ele nos traz: os teólogos, confundindo símbolo e simbolizado, material e espiritual, fizeram consistir a redenção no derramamento do sangue físico, como se uma causa material pudesse produzir um efeito espiritual. Como poderia Gandhi praticar semelhante involução, descendo das alturas da mística espiritual intensamente vivida para as baixadas da escolástica mental apenas intensamente excogitada? Aqui pergunta Rode, né? Gandhi não pode tornar-se cristão porque era crístico, quer dizer, era um verdadeiro cristão, né? Se aceitasse o nosso cristianismo dos homens, diga-se de passagem, teria de renegar o Cristo. Se abraçasse a nossa teologia, teria de apostatar do Evangelho. A nossa teologia cristã, escreve Schweitzer,
elaborou um soro. Olha o que diz aqui o Schweitzer. Os homens vacinados com esse soro da nossa teologia cristã são imunizados contra o Espírito do Cristo. Que extraordinário, hein? E encerra aqui o Rode dizendo: Gandhi não fora imunizado contra o Espírito do Cristo pelo soro da teologia cristã. Era sumamente alérgico a esse espírito. Era tão sinceramente crístico que não se tornou cristão. A moda das religiões cristãs, né? Então está aí, né, essa bela reflexão. Eu convido você, amigo, amiga, a fazer aí uma reflexão mais aprofundada, né? Voltar a ouvir, que nós precisamos entender bem essa temática, né, da construção do Deus interno dentro de cada um. Vós sois deuses. Onde buscar esse Deus interno? A gente busca em nós mesmos. Jesus mesmo disse: vós sois o templo do Deus vivo. Então é aí que nós temos que encontrar a verdade, que é uma experiência com o divino, como diz também o professor Rode. Bom, fico por aqui. Obrigado pela sua atenção e aproveito para deixar um abraço para a nossa amiga Doroti Almeida, lá da cidade de Barueri, está sempre nos acompanhando aqui. Para toda a sua família, sua imensa família, né? E o nosso amigo Paulinho se recupere o mais breve possível. Deus abençoe a todos, muita luz sideral e até o próximo programa.